problema imenso. Como assim vai falar de sexualidade para minha filha? Aí ela vai virar sapatão, que absurdo. Como se fosse uma coisa, que fosse uma escolha, que fosse ensinado, como se não fosse a essência da pessoa, algo individual dela, que faz parte da personalidade. São múltiplas violências que a gente acaba deixando passar e que às vezes passam como comentários que muitas vezes acreditam ser elogios, né? Nossa, é tão bonita pra ser lésbica, que absurdo. Gente, queria muito perguntar pra vocês uma última coisa. Pô, aconteceu a eleição agora nos Estados Unidos, né? E a gente tem primeira mulher negra e filha de imigrantes como vice-presidente do país, a Kamala Harris, que fez todo um discurso muito bonito lá ontem, enfim. E uma parte que me chamou a atenção, embora eu seja a primeira mulher neste posto, não serei a última, porque cada garotinha que me vê hoje vê que esse é um país de possibilidades. E aí, por mais que eu ache que assim o espectro ideológico dela não seja o que tente realmente ir atrás dessas possibilidades para todos, eu não quero nem me aprofundar nisso, mas mais nessa questão da mulher, né, do que isso representa, uma política estar ali, independente da ideologia dela. Mas também fazendo uma provocação com um texto que eu li do New York Times, uma entrevista que a deputada Alexandra Ocasio-Cortez, a AOC, deu. E aí ela falou, a história do Partido Democrata tende a ser que ficamos muito entusiasmados com a base, né, a galera, as mulheres, as pessoas de cor, que eles chamam nos Estados Unidos, que é qualquer um que não seja branco naquela sociedade extremamente racista, para depois que eleita, essas comunidades ficam esquecidas de novo quando é um cara como Joe Biden, um cara conservador dentro do Partido Democrata, logo após a eleição, né? E aí, uma provocação dela que eu achei fenomenal, inclusive eu acho ela uma das grandes, se não a maior política dos Estados Unidos hoje atual, ela fala que muitas vezes não tem certeza se ela deseja permanecer na política. Principalmente por conta de N ataques covardes, né, e anônimos e coisas bizarras que ela recebe de dentro do próprio partido. Ela falou isso pro New York Times, assim... Tipo, imagina o que ela sofre, né, por ser uma mulher latina no espectro mais de esquerda possível dentro da democracia americana, né? E aí você imagina como que é a vida dessa mulher. Eu li isso, eu inclusive recomendo a todos. É uma pena que é só em inglês, mas essa entrevista da AOC do New York Times de 7 de novembro eu recomendo a todos, é muito boa. Mas ao mesmo tempo me preocupa, né? A gente tá falando aqui, vocês trouxeram até a importância da gente votar em mulher, inclusive eu vou votar, a minha candidata a prefeita é mulher, uma mulher preta periférica em Campinas, a Alessandra, e o meu vereador é uma bancada feminista, bancada preta. E eu faço questão de falar, mas ao mesmo tempo que eu acho que é importante a mulher entrar, olha a história da AOC nessa entrevista de 7 de novembro, depois da derrota do fascismo, né? O que isso significa para o futuro da mulher dentro da política e dentro da sociedade? Como que a gente tem que lutar de verdade para que uma pessoa como a AOC, né, que é gigante já dentro dos Estados Unidos, dentro da política americana, para quem acompanha, não sinta a vontade de desistir, porque eu não acho que isso seja um jogo político. Eu acho que ela esteja falando sinceramente, eu vou largar a mão aqui porque eu não tenho vida. É meio que um desespero, assim, a entrevista dela, né? Pelo menos foi a minha percepção. E eu quero ouvir um pouco de vocês sobre isso. Olha, eu não sei o que as meninas pensam, mas na minha opinião aqui, representatividade feminina para mim é uma coisa que me comove. Eu que tô sempre... Porque a gente mergulha nesse universo, né, de estudar e conhecer casos e se aprofundar nisso. Eu sempre me disponho muito a ouvir a história de outras mulheres, então a gente acaba ficando carregada de tantas histórias que a gente ouve, compartilha, enfim. Quando eu vejo casos de representatividades assim, essa coisa literalmente me comove. Mas, porém, eu não sei quem citou aí em algum momento a Márcia, que é outra mulher fodida que também sofre várias ameaças e terrorismos aí na carreira política que ela segue. Eu sinto um pouco de empatia nessa coisa de tipo, cara, não sei se eu quero continuar nisso aqui, porque pensa, ainda mais no âmbito aí que a gente colocou dos Estados Unidos, que é o topo da cadeia alimentar. Pensa na grandiosidade que aquela mulher passa e recebe, que você comentou dentro do próprio partido, porque é isso, aquilo que eu falei. Cara, vamos votar em mulheres. Não que isso signifique
que a gente colocar uma mulher lá dentro, ela vai de fato conseguir fazer alguma coisa. Porque muitas vezes não consegue, porque ali dentro ela sofre um terrorismo diário com os colegas, a bancada no Senado, o próprio partido. A galera quer colocar ela lá porque, ó, temos uma mulher aqui, tá, gente? Só pra vocês ficarem de boa, a gente curte as mulheres. Mas, de fato, ela não consegue efetivamente fazer nada porque ela é bombardeada de todos os lados. Então, eu fico um pouco dividida aí nessa coisa de, cara, eu tenho o mesmo sentimento, o Biden é, né, assim, eu comemoro a derrota do Trump e o fato de ter uma mulher vice, assim, assumindo esse posto, eu acho foda, mas eu tenho essa questão, eu compadeço um pouco por esse lado aí do... Cara, imagino que essa mulher deve estar passando, sabe? Porque eu, como mulher, num recorte muito privilegiado e muito menor, já passo tanta coisa, eu fico pensando, velho, vaza, sabe? Deixa quieto. Mas, por outro lado, eu falo, nossa, continua, conquista por nós e... Não desiste, não. É difícil. Foda. Eu acho que é muito difícil mesmo. E eu acho que essas mulheres, elas não chegam lá, digamos assim, nesses cargos mais altos da política, né? Justamente porque elas são tão atacadas, já uma vereadora, ela já é tão atacada que ela desiste mesmo, né? De tentar outros cargos. Então, assim, a gente tem que dar condições materiais mesmo para essa mulher conseguir se manter na política, né? E tem que ter também toda uma rede de apoio, é claro. Acho que, inclusive, que toda mulher tem que ter essa rede de apoio, porque hoje em dia não tem como, né? Mas na questão da Kamala também, eu acho que é um ponto muito delicado e eu acho que eu vou te responder, Léo, do mesmo jeito que eu respondo as questões das leis específicas de gênero que a gente tem. Pode cumprir um efeito simbólico? Tem quem diga que possa. Eu não acredito. Então, assim, vai funcionar? Eu não acredito também. Mas tem quem acha que vai. Então, eu acho que essa questão da representatividade, ela só vai servir pra gente quando ela tiver conteúdo. A representatividade vazia, ela não nos interessa. Então, assim, a gente sabe muito bem do passado da Kamala, né? Das atitudes dela como procuradora e tal. Claro que a gente não pode julgar agora, né? Que a gente não sabe como ela vai se portar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da representatividade vazia, porque assim como as leis específicas de gênero que eu tava falando, às vezes elas podem se voltar contra nós. Então, a gente tem que ficar de olho aberto. Eu acredito que todo o cuidado, ele é necessário, mas eu acredito que seja algo bom essa questão da representatividade, sabe? Como se a gente impulsionasse uma máquina a funcionar. Então, a gente vai ter meninas, a gente vai ter adolescentes olhando aquilo e acreditando que sim, é possível. Por outro lado, eu acredito que, como a Vanessa falou, sem uma rede de apoio, a gente fica de mão atada e não passa de um simbolismo, efetivamente. E a gente tem um exemplo claro aqui no Brasil, que é a Dilma. Foi muito importante a presidência dela, mas a gente sabe que existiu um golpe e ela foi utilizada como uma cortina de fumaça. As ações dela foram influenciadas por homens, as decisões também. Então, enquanto a gente tiver uma maioria conservadora, não tem muito o que ser feito na prática, sabe? Apesar de achar que essa representatividade é importante e tudo mais, eu não me apoio numa esperança, porque eu sei que isso vai até a página 2, isso não vai muito longe, isso não vai surtir nenhum efeito milagroso e que o mundo vai passar a ser feminista e ter mais direitos para as mulheres e tudo mais. Acredito que é um pequeno passo, mas para uma mudança que talvez a gente não veja, sabe? Gente, é isso. Muito obrigado pela aula que vocês deram hoje. Sensacional. Muito obrigado mesmo por terem topado bater esse papo aqui comigo. Enfim, digam suas últimas palavras aí, seus últimos recados aos nossos ouvintes, que eu espero que pelo menos reflitam sobre tudo isso. Porque eu acho que esse episódio 67 não é sobre feminismo não, cara, é sobre humanidade. É uma aula de humanidade básica, assim, da gente meio que voltar às raízes, assim, de o que eu sou, vamos se encostar aqui, eu sou um bicho, um ser humano, um sistema, vamos começar a questionar um pouquinho as coisas e não viver automaticamente cometendo violências, agredindo pessoas, né, porque
desigualdades são agressões, assim, pra mim, uma das piores que pode existir. E é isso, né? Assim, agradeço de coração, vocês são incríveis, minhas amigas, muito obrigado. Eu quero agradecer você, Léo, pela oportunidade, quero agradecer às meninas, porque as trocas que aconteceram aqui foram muito enriquecedoras, gostei muito de ter esse contato com vocês. Queria deixar 3 recados para quem tá ouvindo, que eu acho que são importantes. O primeiro é que sim, foi um golpe. O segundo é que você não deve votar em ninguém que apoia fascista. E terceiro, eu quero que o Bolsonaro se foda, e é isso. Bolsonaro, vai chegar a sua vez, aguarde, tá chegando. Gente, eu queria super agradecer também. Léo, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Amei conhecer as meninas também. E eu acho que o meu recado final é simplesmente, homens, estudem, se politizem, estudem filosofia para vocês saberem que há mais coisas do que a sua vã filosofia. E me sigam também lá no meu Instagram, já que é pra fazer um merchan, @pradovan. É isso, gente. Muito obrigada. Beijo pra todo mundo. Léo, queria agradecer pelo convite, primeiramente, mas por me apresentar 2 mulheres fodas. Eu também recebi uma aula aqui, foi incrível, meninas, amei. E se eu puder deixar um recadinho aos homens, principalmente, ouçam, se disponham a escutar. E uma dica aí pra piadinha, porque a piada machista que você não corta, ela tem efeito sim, ela no final da corrente, ela mata sim, e a gente tá morrendo todos os dias. Então uma dica, quando você ouvir aquela piadinha e você não souber o que fazer, pergunta pro cara, não entendi, você pode me explicar por que é engraçada? O cara vai entender na hora o seu recado, e você já vai ter feito muito mais que muita gente. Gente, foi incrível mesmo. Adorei. Por último, fora Bolsonaro, né? Nós. É isso, gente. Continuem com a gente. A arte, o projeto gráfico, como sempre, do meu querido amigo Lucas Piro. Um abraço. Não tem coisa mais bonita, nem coisa mais poderosa do que uma mulher que brilha, do que uma mulher que goza. Não tem coisa mais bonita, nem coisa mais poderosa do que uma mulher que brilha, do que uma mulher que goza. Toda mulher que deseja acende a força erótica que excita a criação. Dê suporte à mulher forte, quem sabe a gente muda a nossa sorte. Toda mulher que se toca instiga a autoestima, estimula o botão. Mesmo que o mundo se choque, o clítoris é antídoto pra morte. Não me vem com taxa preta, deixa livre a minha teta. Não me vem com taxa preta, deixa livre a minha teta. Não me vem com taxa preta, deixa livre a minha cê tá maluco ou entorpecido pela falsa ideia de dominação? Cê tá esquecido, mulher sem libido, não tem natureza, vira papelão. Homem de armadura, constrói prisão bélica, de postura fálica, perde o coração. Homem de verdade, enxerga a beleza na mulher que é dona do próprio tesão, na mulher que é dona